Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou teofilósofo e mestre José Massango, autor das obras A Mente de Deus, a Enciclopédia do Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, GoTV, canal 12, TV Cabo, canal 11, a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, deixando os vossos comentários relativamente aos temas de hoje. Para já, irei saudar os nossos convidados especiais de hoje, que são a senhora Cacilda, ela que é a vice-presidente nacional da Mitram, e também o apóstolo Edson Massinho. Começo com a Cacilda. Mãe Cacilda, saudações, seja bem-vinda ao programa Hora do Debate. Microfone. Creio em Deus Todo-Poderoso. Essa é uma data para mim, é uma data que não posso esquecer, estando aqui para falar da medicina tradicional. Claro, vou dizer que a medicina tradicional é uma medicina que vem antes da medicina moderna. É uma medicina que todos os nossos defuntos, os nossos antepassados, viveram na tradição. Então, para não alongar muito, paro por aqui dizer que parabéns à medicina tradicional. Obrigado, Cacilda. Passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Obrigado, Massango. Saudar a todos os telespectadores e todos os homens de Deus que nos assistem, a igreja no geral, a sociedade, e saudar assim mais uma vez pelo programa e a convidada do painel também, e agradecer a Deus pela vida. Prontos, estamos aqui para contribuir para que a sociedade possa entender acerca da vida cotidiana e despertar aqueles que ainda dormem daquilo que é a verdade. E acreditamos que Deus nos irá dar graça nesta tarde. Deus, antes de avançarmos para o nosso tema central, não sei se tem um tema prévio para o dia de hoje. Bom, o ponto prévio já é de costume ter. Queria simplesmente alertar a igreja na questão que diz as próximas eleições que se avizinham. Nós sabemos que os partidos políticos têm um mau hábito e quando chega este tempo ficam muito amigos da igreja. São aqueles que estão sempre lá nas nossas igrejas a cativar-nos a votar, mas depois de passar o tempo das eleições, somos esquecidos. Ouvi aqui a mãe a dizer que terão no dia 4 a deposição de flores, mas nunca vimos a igreja com este papel ou com esta oportunidade. Mas também faz sentido, se a igreja for depositar flores ali na cripta dos mortos, então estaremos a adorar aos mortos, mas como adoramos a um Deus vivo, não temos essa necessidade de ir para lá depositar flores. Importa dizer que pastores, não se deixem enganar, depois das eleições, o cerco é com a igreja. Entendam bem o que eu estou a dizer. É importante que haja lucidez quando eles vierem para pedirem votos. Perguntem a ele como é que a lei está sobre o registro das igrejas, como é que este dossiê está sendo tratado. Antes de responderem, não ousem acompanhar eles, porque depois de você votar de forma inconsciente, você há de perceber o que eu estou a dizer depois de 2024. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Cacilda, todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, partilhem o nosso programa de hoje. Também podem deixar os vossos comentários
em torno dos nossos temas de hoje. Temos aqui já mensagens na nossa página do Facebook, que é Strong Life. Temos a mensagem do Oliveira Antônio, que diz o seguinte: boa tarde, ligado a partir da África do Sul. Temos aqui uma outra mensagem do Elídio de Jesus, que diz o seguinte: shalom. Temos uma outra mensagem do Lopinho, que diz: está a bater hoje, bom trabalho para vocês. Temos aqui uma outra mensagem do Elder, que diz: boa tarde, Massango, sou fã do programa a partir de Mucuba. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Cacilda Apóstolo Edson Massinga, o tema de hoje é a medicina africana versus a palavra de Deus. A nossa mãe já começou o nosso programa trazendo uma explicação sobre aquilo que é a medicina africana e afirmou que a medicina africana vem muito antes da medicina moderna. E, mãe Cacilda, olhando para o nosso tema, qual seria o seu entendimento sobre a palavra de Deus e também comparando com a medicina africana? Mais uma vez, obrigado. Eu diria o seguinte, que Deus veio aqui no mundo para criar os seres vivos. E nós somos da Ametram, somos da medicina tradicional, mas ao mesmo tempo somos de Deus. Porque quem fez isto tudo é o Deus. Deus fez apóstolos, Deus fez curandeiros. Então, praticamente, nós todos somos iguais. Não há quem trabalha mais que quem, porque nós todos fizemos o mesmo trabalho. A diferença é porque a medicina tradicional trabalhamos na base da raiz. E na parte de Deus trabalha espiritualmente. É isso que eu tenho para dizer nesta altura. E ia dizer um pouco daquilo que o apóstolo falou sobre os partidos. Costumam dizer que quem vai ao partido é aquele partido que ele quer. Quando não quer daquele partido, não vota. Então, praticamente, quando vão lá pedir votos, é porque lá existe alguém que influenciou ir lá na igreja para irem pedir votos. Não é só ir só de qualquer maneira, porque não sai um partido nunca saiu de lá onde está diretamente. Hoje vou à igreja sem ter conversado com a igreja. Fala com os crentes da igreja e eles recebem. O que é certo, eles têm que decidir aquilo que eles querem. Obrigada. Antes de passar para o apóstolo, então pode-se afirmar que os curandeiros são de Deus, os apóstolos são de Deus, sim, pastores, profetas, todos são de Deus. Somos. Mas a diferença aí está no tratamento. Sim, é só isso. Sim, a diferença está no tratamento, porque ultimamente temos muitas igrejas que trabalham na base de óleos, trabalham na base de muita coisa. Por exemplo, temos muitas igrejas em torno disso tudo. Outros são Mazione, outros são igrejas apóstolos, outros são igrejas apóstolos, e todos eles trabalham na base do óleo, outros de linha, muita coisa tem utilizado. Então, nós, como da medicina tradicional, trabalhamos simplesmente com raízes. O que significa uma igreja, por exemplo, trabalhar com linhas, óleos? Será que eles também estão a tentar entrar na medicina africana? O que está acontecendo é porque entram na medicina tradicional. Eles entram na medicina tradicional modernizada, não é? Porque eles utilizam óleo, utilizam não sei quanto, linhas, não sei quanto. Mas praticamente a evocação do espírito, eles também têm evocação iguais, para mim. Acho que é isso. Porque tem a profetas. Eu também sou profeta porque consulto as pessoas. Qual é a diferença de uma profeta e de uma pessoa que faz consulta nas pedras? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, porque há curandeiros que fazem adivinhas sem ter pedras. Então, é a mesma coisa. Obrigado, Cacilda. Apóstolo, todos somos de Deus.
Então, por que discutimos? Apóstolo, por que discutir com curandeiros, profetas, se todos nós somos de Deus? Bom, eu acho que a mãe desconhece o que é ser de Deus. Ser de Deus é uma coisa. Ser criatura de Deus é outra coisa. Para ser de Deus é preciso renunciar muita coisa. Para ser filho de Deus é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não servir a outros deuses. Então, eu vou falar de forma única ou particularizando. Não vou falar no geral. Ela pode ter sua razão quando diz que somos iguais em alguns aspectos. Eu não sou igual a ela. No que tange a consulta de espíritos. Eu não consulto espíritos. Eu ouço de Deus através do Espírito Santo de Deus. E os curandeiros? Os curandeiros ouvem de espíritos, de antepassados. Mas a Bíblia diz que entre os vivos e os mortos não há comunhão possível. Então, a única forma que eu percebo e vejo que pode possivelmente haver uma comunicação é a voz dos demônios, é a voz de Satanás e os seus demônios. Porque com os vivos não há comunicação possível. Os que morreram jazem no esquecimento. Não há como chamar alguém que morreu. Agora, existe aquilo que chamamos de magia negra. Existem espíritos de adivinhação, aonde esses espíritos incorporam faces de pessoas conhecidas. Quando vão lá para consultar a esses tijolos, não sai o morto. Não é o morto que sai lá, porque ele já não existe. O homem está subdividido em três. Temos corpo, alma e espírito. O corpo volta à terra, que é o pó. A alma espera o julgamento e o espírito volta a Deus. Se olhamos para a palavra de Deus, Saul, depois de perder o espírito de Deus, teve que consultar uma curandeira, uma adivinha. E quando saiu ali, quando incorporou o servo, o espírito do servo, o espírito do servo, Samuel apareceu. E aquela mulher perguntou: acaso não és tu o rei de Israel? Ela: não, o que eu quero saber é pouca coisa. Então, quando Samuel apareceu, ela ficou assustada. Quer dizer, você não pode procurar Deus nos curandeiros. Não existe Deus lá. Existem deuses. Importa que as pessoas entendam. Agora, a questão de escolha, eu não vou condenar quem escolhe ir buscar as coisas que quer buscar. Se quer buscar a Deus, há de ir buscar a Deus. Deus fala, mas também os demônios falam. Apóstolo, sobre esta questão de óleos, linhas, água, etc. O apóstolo não usa. Não há necessidade, maçã. A palavra é viva e eficaz e é poderosa. Ela é penetrante, como uma espada de 2 gumes. Então, ela convence. Eu não preciso de água. A água é para a gente beber. O azeite é para a gente fritar ovos em casa, meter um pouco ali naquela salada. Essas coisas são para pessoas que desconhecem a essência de Deus. Quando você desconhece a essência de Deus, facilmente você vai entrar no sistema. Esses também que usam água estão no sistema diabólico. Passa a expressão. Estão no sistema diabólico. Vão me desculpar, eu tenho esse meu lado de dizer as coisas do jeito como elas são. Esses não são de Deus. Deus não precisa de ajuda. Quando Deus criou os céus e a terra, nenhum homem estava lá para dizer: vou sustentar o sol com um pouco de madeira, ou vou sustentar a lua com um pouco da minha mão. Não. Deus foi perfeito na criação. Então, o que está a acontecer? O homem está a tentar fazer o que Deus já fez. Apóstolo, antes de passar para a Cacilda, porque já estamos para entrar numa outra questão, mas as igrejas de hoje usam, muitas igrejas usam esses elementos ungidos. Bom, esta questão de elementos, Massango, tu vais me colocar em xeque-mate com alguns irmãos que usam isso,
Mas para aqueles que usam, desconhecem a plenitude da palavra. Há quem vai dizer cá porque Paulo, Pedro usou lenços. Aquilo foi naquele momento. É um modo figurado que suportou aquele momento. Esteve naquele momento. Jesus, quando untou o lodo e curou o cego, aquilo foi uma coisa que aconteceu naquele exato momento. Então, não podemos pegar passagens bíblicas para fundamentar doutrinas. Está aqui o grande problema que existe. Estamos a pegar passagens da Bíblia, coisas que ocorreram na Bíblia, e doutrinamos-as. Isso está errado. Está a fazer com que muita gente deixe de orar e vá à procura dessas coisas. Obrigado, apóstolo Edson Massim. Cacila, o apóstolo afirmou que na tradição africana ou no curanderismo não há lá a presença de Deus, mas sim há lá demônios, antepassados. Será que os nossos pais que já se foram, será que hoje já são demônios? Muito obrigada. Acho que alguma coisa não está a entender bem o nosso apóstolo. Porque é assim. Nós somos seres humanos. Eu volto a repisar a mesma palavra. Há quem todos os dias acorda de manhã, bebe Bíblia, canta por Deus, enquanto não existe nada de Deus no íntimo dele. Isso é a primeira parte. E eu que sou achado como diabo, conforme disse, eu sou muito crente, rezo muito bem sozinha, mesmo que não vou à igreja. Nem que todas as pessoas que vão à igreja são crentes, são homens de Deus, é mentira. E as pessoas que falam mais de Deus é porque não seguem. Ao fim do dia vão aonde? Vão às nossas pajotas. Mas é assim. O que está a dizer o apóstolo, eu não concordo, mas também não nego. É a vida de uma curandeira não é do diabo, primeiro ponto. Segundo ponto, a vida de uma curandeira não é do diabo, estou a repetir. Por que repito? É porque é um ser humano. Nem todas as pessoas que vão tirar o curso de curandeirismo é porque são diabos, não. Parte de uma doença. Pode ir mesmo nessas igrejas que tem óleo, que tem não sei quanto, mas quando os espíritos querem sair em ti, vão sair na mesma. Porque eu tenho assistido nas outras igrejas, sair demônios, de que sai, não sei quanto, mas são espíritos que estão a sair. A mãe falou dos pastores que vão nas pajotas. Vamos fazer o quê nas pajotas dos pastores? Sabe qual? Eu disse logo a primeira. Que a medicina tradicional vem antes da nossa era. Não é? Vem antes da nossa era. E eu posso perguntar aos meus apóstolos, tem 11 aí onde está. Não sabe como é que cresceu da infância até hoje. O apóstolo tem 11. Sim, pode ter 11. Cresceu dentro da medicina africana. Desculpa, porque ela não sabe como cresceu. Não sabe como é que, desde a criança até aquela idade que tem, o que se fez com os pais, o que fizeram. Ela pode vir ter sido mudar a maneira dele entrar na igreja. Para dizer que tudo, papá, é a mesma coisa. Aqui é puxa ali, puxa colar. Hoje estamos a ver muitas igrejas que nós sabemos como é que... Eu hoje estou aqui, amanhã estou ali, depois da manhã. As pessoas vão à igreja, outros nem têm fé. É porque aquela igreja cura. Eu vou lá para ganhar a cura. Amanhã já não estou naquela igreja. Estou numa outra igreja. A igreja, no fundo, a igreja é preciso ter fé. Qualquer igreja onde você está, cura, ajuda de muita coisa. Por que eu digo isso? Eu sou uma curandeira. Mas o meu pão diário é oração. É o meu pão diário é oração. E eu sei muito bem que sou Cacilda. Sou uma pessoa de Deus. Mais que as outras pessoas que pensam em mim. Eu sou uma pessoa de Deus, por quê? Porque eu sei o que eu faço. Acordo de manhã, sei o que é Deus. Porque tudo que está neste mundo nasceu de Deus. Nós somos filhos de Deus. A confusão não sei de onde é que vem.
Porque não há curandeiro nem a crente. Nós todos somos filhos de Deus. O que eu posso dizer é porque não vamos lutar, vamos ser amigos. Vamos ser amigos para as coisas correrem Não, devidamente. os pastores, os profetas, os apóstolos devem brigar com curandeiros para as Sim. coisas caminhar. Haver diálogo. Não dizer que olha, curandeiro é satana, curandeiro não sei quanto. Não, tem que haver diálogo. Cacilda, Sim. há quem diz que para a igreja ter muitos crentes, a pessoa deve ir a um curandeiro para ter poderes. É verdade? É assim, pode ser isso aí, mas pode não ser. Depende da vocação dessa pessoa. Há quem orando pode encher pessoas. Há quem vai aos curandeiros. Isso tudo depende da pessoa que está à frente dessa igreja, do pastor que está naquela igreja. E muitas das vezes as igrejas agora que nós vimos, nunca viu um pastor xingar, usar sapato de alto nível, não sei quanto. Mas agora acontece. Mas antes não havia isso. Um pastor era humilde, um pastor apresentava-se como pastor, apresentava coisas de Deus. Mas agora não. Obrigado, Cacilda. Apóstolo, comentários em torno dos pontos levantados. Temos aqui um argumento da Cacilda de insistência. É normal uma pessoa pegar a Bíblia, ir à igreja e essa pessoa não ter nada de Deus. E afirmou que o apóstolo tem 11. Apóstolo. É assim, eu cresci numa família idólatra que não conheceu a Deus. E me lembro uma vez caí numa árvore com os meus 5 anos. Em frente da minha casa tinha um senhor que era médico tradicional. E foi lá onde passaram os tais 11. E de lá para cá nunca me lembro. O homem deve ter 11. Um minuto. Tem só 11. chegar. Que só quero ajudar a ela a entender alguma coisa. Naquela altura, eu era criança. Os meus pais levaram para lá porque o meu pé estava inchado. E o médico tradicional dizia que ele tinha que curar e iria curar. E assim foi. Mas quando conheci a palavra, já para os 10 anos, veja a diferença, dos 5 aos 10 anos, eu comecei a entender o que os meus pais não entendiam. Crescendo na ignorância, eles cresceram na ignorância, invocaram espíritos na ignorância, e isto custou muito caro à nossa família. E hoje, graças a Deus, afirmo, quero louvar a Deus pela vida da minha família, das minhas irmãs, que compreenderam, depois de mais de 20 anos, quando me converti, eu comecei a lidar com este altar familiar, que na altura não era entendido pelos meus irmãos, pela natureza e pelas causas que eu já sentia ainda criança. Então, quando falo de maldição, curandeiros, eu estou falando de pessoas que viveram muito tempo dentro da minha família. Viveram no sentido de que os meus pais buscaram solução nos curandeiros, mas depois de um tempo, essas coisas começaram a perseguir nós, os filhos. Então, ela que não me venha dizer que isto é benéfico. Eu tenho irmãos que ou estão a converter-se, porque em algum momento também confiaram nessas coisas. Mas no fim, todos os dias nós oramos. E estamos a perceber que perdemos tempo acreditando nessas coisas. Não me davam razão há 15, 20 anos atrás. Mas hoje, pela graça de Deus, estão em Cristo. E é muito bom ver como Deus transforma as pessoas. Então, não há benefícios nos curandeiros. Não há e nunca haverá benefícios. Tudo quanto os curandeiros vão te dar, há algo em troca que vão te cobrar. Tu não vais ao curandeiro e voltas vazio. Eles, para te controlar, te deixam lá alguma coisa que vai controlar os teus passos. E quando eles não têm dinheiro, mandam esse espírito para te atormentar, para que tu voltes. Então, aqui não se trata de um ataque. Eu estou a argumentar aquilo que eu sei
e tenho entendimento. Mas, apóstolo, há pessoas que vivem bem com a tradição É africana. mentira, moça. É uma mentira. Não existe isso? Não existe. Mesmo os próprios curandeiros não dormem. E se dormem, ei, não sei. Não existe isso. Demônios são demônios. Espíritos são espíritos. Nenhum espírito vai te dar paz. Eis que vos dou a paz, não como os homens vos dão. É Jesus detalhando isso aos seus discípulos. Por que houve necessidade de Deus enviar o seu Filho? É porque no mundo não há paz. E ele diz, a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então, há diferença entre filhos de Deus e criatura. Os que não têm Deus são criaturas de Deus. Mas os que recebem Jesus e vivem segundo a palavra. Por isso que, quando Moisés morre, vimos Deus falando com Josué. Uma coisa muito clara no versículo diz, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. É palavra de Deus. Então, quando estamos na palavra, nós somos conduzidos por Deus nos êxitos que nós precisamos. Um exemplo concreto. Normalmente, em casa de um curandeiro, há um pancado lá. Normalmente, alguém que não está bem. Mas por quê, apóstolo? Normalmente. Por quê? Porque os espíritos cobram. Não vão te dar poder nenhum sem te cobrar. Vindo aos pastores que usam esses métodos e são parceiros dos curandeiros, normalmente consagram filhos, irmãos, família. Fazem isso. Agora, existem níveis de curandeirismo. Aqui em Moçambique não tem curandeirismo. Vai para norte de África, vai para Índia. Aqui não há curandeirismo. Não tem Nós nada. temos aqui a vice-presidente nacional da Só Metramo. precisa de conhecer Jesus só. Ela só precisa de conhecer Jesus. No dia, a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, importa dizer que as pessoas que estão ainda no curandeirismo estão na ignorância da palavra. Quando a palavra estiver dentro destas pessoas, obviamente elas vão entender que estiveram encurraladas e limitadas para não viver a plenitude da graça de Deus. Obrigado. Qual bom é estar em Deus. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Será verdade, curandeira, há um pancado na tua família? Na minha família, estou aqui presente com meu neto, não tenho nenhum pancada eu na minha casa. Não tenho, nem vou ter, não tenho pancada. E o que ele está dizendo, o apóstolo, não constitui verdade. Não constitui verdade que cada casa de um curandeiro tem um pancada. Também nas igrejas também pode ver um pancado. Porque é uma doença isso aí. Anda aí pancados lá nas igrejas lá. Significa que é porque ele é apóstolo. Não é assim. A verdade deve ser dita. Curandeiro é filho de Deus. Apóstolo é filho de Deus. Nada de empurrões. Porque mesmo nas igrejas, há dias que eles ficam a jejuar porque as coisas não andam. Porque querem atingir qualquer coisa. Tem que ficar uma semana a jejuar, sem comer, sem fazer não sei quanto. Sem comer e deixar muita coisa que não estou em altura de narrar. Mas é porque quer alguma coisa andar bem na vida dele. Não, significa que também o curandeiro faz a mesma coisa. Isso não concordo. E, ao mesmo tempo, não diz que um curandeiro é feiticeiro. E o que está dizendo que significa que o curandeiro é feiticeiro, mas não é. Não constitui verdade. Nós trabalhamos na base de medicina tradicional. A medicina tradicional são raízes que nós utilizamos. São raízes que curam as pessoas. São raízes que ajudam muita gente. Na medicina tradicional cura-se cabeça. A medicina tradicional cura dor de barriga. Muita coisa é curado com as nossas raízes. E os mesmos nossos raízes vão aos laboratórios, podem fazer outra coisa para mudar essas raízes e trabalhar através dos comprimidos. Isso acontece. Não.
ele não pode dizer que, olha, ele em casa dele, olha, todos tinham problemas, tinham que fazer não sei qual. Epa, eles, os seus pais foram levar coisas que não dá para a casa dele. Então, ele tem razão. Mas se isso não for, não construa verdade. Porque é assim, nós, é que ele falou coisas que me apontou um pouco. Nós, eu, vou falar de mim mesmo. Eu não quis ser curandeira, eu não queria nem tão pouco. Não queria. Mas por força da doença, fui curandeira. Estou aqui como curandeira. Pois não deixo de fazer outras coisas porque sou curandeira. Não deixo. Faço tudo que outra pessoa pode fazer. E eu sou crente mais que ele. Enquanto sou curandeira. Mas que aposto? Sim. Por quê? Porque Por quê? eu não falo toda hora, eu sou crente, cantar não. Mas no meu fundo, eu sou crente. Os meus trabalhos, a minha maneira de ser, eu sou crente. Sim. Curandeiro, ser curandeiro ou curandeira é um fardo. Como? Ser curandeira é um fardo. Ser curandeira não é um fardo. É uma coisa que é dado. Por exemplo, eu na minha casa, minha mãe era curandeira. Não é coisa que eu comprei. Não é coisa que eu apanhei na rua. Então, minha mãe faleceu, os espíritos passaram para mim. Nem podia dizer que não. Não. Mas tenho minha família bem. Na minha casa não tenho nenhum doente, não tenho nenhum deficiente, todos estão bem, minha família. Falar em minha família geral. Mas sou médica tradicional. Cacilda, os nossos curandeiros são fracos. O apóstolo diz que os curandeiros de Nigéria, Índia, Gana, entre outros lugares, são superiores aos nossos. Ainda bem, falou bem, apóstolo, porque conhece. Agora eu não conheço esses. A apóstolo conhece melhor. O que eu sei, conheço esses que estão aqui no território moçambicano, que eu nunca vi eles não ser curandeiros. Eu sei que eles são médicos tradicionais porque cura, trabalham. Agora, esses grandes lagos eu não conheço, porque são esses grandes lagos que vêm aqui fazer confusão. Vêm fazer confusão, põe cartazes que nós curamos isto, não sei quando, ao fim e ao cabo não cura nada. São magias. Porque no meio disso existe magia. Há quem gosta de fazer magia e sujar o nome do curande. O nome do curande diz que cura. Curandeiro significa curar pessoas. Obrigado, Cacilda. Apóstolo, por que dizes que os nossos curandeiros são fracos? E os pastores moçambicanos? É assim, Massano. Eu lido com o mundo espiritual. Então, consigo perceber a essência das coisas. Então, a mamãe bem disse que, pronto, herdou, pronto. São heranças. E maldições hereditárias estão para isso. Mas se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É uma questão de querer. Eu não ia aceitar. Ser escravo. É ser escravo. Carregar espíritos dos antepassados que você não sabe de onde vem. É escravatura. Vou ler Levíticos 19, 31. Não vos virareis para os adivinhos e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Esta é a palavra de Deus. Nos chama a razão de não nos contaminarmos com essas coisas. Porque elas são abomináveis diante de Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Nenhum curandeiro criou homem algum. Não há nenhum curandeiro que criou alguma coisa nesta terra. Agora, o mal é que usa das coisas existentes para poder se colocar na posição de Deus. Quando Satanás foi precipitado, a Bíblia diz em Apocalipse, ai da terra, Satanás e os seus demônios foram precipitados.
Este mundo não é nosso. Este mundo tem dono. É Satanás. Por isso que Jesus veio para nos dar vida e vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todos aqueles que se convertem têm um garante da salvação. Este mundo tem dono. Por isso que acontece tudo, menos alguma coisa. Tudo quanto é de mal acontece neste mundo. Então, os cristãos têm que entender que este mundo nós estamos de passagem. E o que ela diz que não, a medicina tradicional em Moçambique existe, ela é de geração em geração, sim, na ignorância dos nossos antepassados. Não houve quem aceitou Jesus na altura. Por isso que continuamos a acreditar que a medicina tradicional é a solução. Se os meus pais tivessem sido salvos, tivessem tido a oportunidade que eu tenho hoje de falar de Jesus. Eu estava a falar com minha irmã há dias, ontem mesmo. Ela dizia, mano, sabes que o teu pai estaria feliz se hoje ele tivesse o entendimento que nós todos temos. Porque desde o início você entendeu que não, alguma coisa estava errada aqui em casa. Mas meu pai não era curandeiro. A vida te impõe a procurar soluções que você desconhece. E todos os curandeiros nunca vão te dizer que não temos solução para ti. Apóstolo, os nossos curandeiros são fracos. Depende de quem vai à procura deles. Eu, para mim, para o Deus que eu sirvo, não vejo nenhuma relevância. Tê-los. Não tem relevância. Não, Agora, não se pode desprezar esta classe. Não se pode. São pessoas que, prontos, os governantes sustentam-se neles. Os que querem subir de cargos sustentam-se neles. Os que querem permanecer nos cargos sustentam-se nos curandeiros. Então, não tenho como eu dizer que são fracos ou não são fracos, mas para mim não são relevantes. E os pastores? Alguns são, alguns não são. Porque todos aqueles que se desviam da palavra automaticamente são iguais aos curandeiros. Se o Espírito de Deus sai de ti, automaticamente que o Espírito que vai entrar em ti é do diabo. Tudo que vais fazer terá a ver com a maldade, terá a ver com o mal. Então, o Espírito de Deus nos dá entendimento de conhecer a Deus. Quando nos envolvemos com a palavra, quando lemos a palavra, despertamos da morte para a vida. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é a medicina africana versus a palavra de Deus. Em debate nós temos aqui dois convidados especiais que entendem do nosso tema de hoje. Temos a Cacilda, ela que é a vice-presidente nacional da Mitram. Também temos o apóstolo Edson Massinga. Volto agora com a Cacilda. Temos aqui uma pergunta no nosso Facebook. A Mitram trabalha com o governo do dia? A Metram trabalha com o Instituto da Medicina Tradicional, com a saúde, sim. E possível com o governo, sim. Temos aqui também uma outra questão. Quem criou os demônios? Eles existem? Vêm de onde? Para responder essa pergunta é muito difícil, porque eu não conheço demônio, mas sim conheço os espíritos que eu tenho, que não são demônios. Há demônios e há espíritos. Então, demônios são aqueles que maltratam as pessoas, criam problemas, o bem-estar das pessoas, para não conseguirem estarem bem. Isso é que se chama demônio, mas eu não tenho demônio, eu tenho espíritos. Temos aqui uma pergunta de insistência na nossa página do Facebook. Os pastores reclamam porque a Metram trabalha com o governo. Será verdade? Claro, qual é o problema de a Metram trabalhar com o governo? Porque mesmo os pastores trabalham com o governo. E são bem recebidos, mais que a Metram. Agora, afinal, a medicina tradicional não pode trabalhar com o governo. Por quê? Temos que trabalhar com o governo, porque também nós somos filhos do governo. Sim. Obrigado, mãe Cacila, a todos que acompanham o nosso programa.
podem ligar e participar no nosso debate de hoje. Já temos aí a nossa linha disponível. Podem ligar, participar no nosso debate de hoje. Eu volto com o apóstolo Edson. Apóstolo, comentários. Será que, peço para segurar, temos aqui o primeiro telespectador em linha, está assim, boa tarde. Boa tarde, Ilustre Massango, como está? Estou muito bem, graças a Deus. Com quem temos o prazer de conversar e de onde acompanha o nosso programa, Ilustre? Aqui fala o senhor Moisés, Sim. Estou a falar daqui do Maputo. Sim, pode deixar o seu comentário em torno do nosso tema de hoje. Sim, primeiro quero saudar aí os convidados e eu assisto muito esse programa. Só queria deixar aqui o meu pequeno comentário. É assim, Massango. Filho de Deus é aquele que faz a vontade do seu pai. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, aquilo que nós chamamos de tradição. Nós fomos criar uma tradição em cima da tradição. Quando você diz um tumbuluco, quem cria é Deus. Deus é que criou tudo. E nós fomos criar uma tradição por cima de Deus. E achamos que é nossa tradição. Mas não é nossa tradição. Quem cria a tradição é Deus. Eu vou te dar um exemplo para tu perceber. Estás a ver, se eu quero levantar um edifício, por exemplo. Sim. Chega, por exemplo, está aí o apóstolo, ele faz a parte da sapata. Não é? Depois eu vou levantar a casa. Eu vou dizer que esta casa eu conheço a essência da sapata? Não, Massango. Eu fui criar a obra por cima de uma obra. Então, nós dissemos que é nosso um tumbuluco. Nós fomos criar o nosso tumbuluco em cima de um tumbuluco que é Deus. Deus é quem cria tudo. Obrigado, Ilustre. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto agora com o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, por que reclama, ou por que reclamam os pastores da Metram? Pronto, nós não reclamamos da Metram. Pronto, a Metram é o que ela é. E ela assume-se como uma força que cura. Não negamos. Mas os métodos usados não são divinos ou não são santos. Podem ser divinos do outro lado. Porque há uma coisa que tem que estar clara. Satanás não perdeu o seu poder. A Bíblia diz que Deus não se arrepende. Não dá os dons com arrependimento. Mas os dons, eles podem ser usados para o mal. Não para o bem. Dependendo do tipo do espírito que está dentro de si. Ainda bem que a mãe reconhece que tem espíritos. São muitos espíritos. Então nós não temos muitos espíritos. Temos um espírito que se chama Espírito Santo de Deus. Então este é responsável para conduzir o homem daquilo que é verdadeiro. Quando não tens o Espírito Santo de Deus, obviamente algum espírito vai te possuir. Os espíritos familiares vão falar na tua vida, os espíritos hereditários vão reclamar na tua vida para se acomodar. Eu dizia, dava uma explicação sobre isto. Na vida de um homem tem 2 altares, mas aquele que for dado mais vida é esse que vai gerir a tua vida. Se um altar que é de Deus na minha vida for mais alimentado, certamente vai produzir frutos para a glória de Deus. Mas se eu ignorar o altar de Deus e começar a levantar o altar de Satanás, compactuando com mupachos, essas coisas todas, é óbvio que eu não vou ser uma pessoa alegre. Mas, apóstolo, o que são demônios, afinal? Vem de onde? Será que todo Demônios ser são humano anjos tem caídos. demônios? Demônios são anjos caídos que se incorporam na pessoa, alterando a condição desta pessoa. O apóstolo já teve demônios? Já. Muitos. Por causa de coisas que a tradição trouxe. Já condicionaram o meu crescimento psicológico, condicionaram a minha visibilidade como pessoa, condicionaram filhos, condicionaram casamentos. Este é o trabalho de espíritos. Condicionam, não te dão vida.
quem dá vida é Jesus. Peço para segurar o seu feio de pensamento. Temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Estou, boa tarde. Boa tarde, paz do Senhor, meu caro Mação. Sim, com quem conversamos? De onde acompanha o nosso programa? Graças a Deus. Está a falar com o Fred Matavé. Eu acompanho o programa da Matola. Sim, pode deixar a sua opinião relativamente ao nosso tema de hoje, de uma forma bem resumida. Graças a Deus. De forma bem resumida, queria saudar a todos, a paz do Senhor e a mamã, boa tarde. É assim, há muita coisa que nós fazemos porque fomos transmitidos. Nós não temos a essência daquela coisa. Mamã, ela virou curandeira porque ela foi transmitida o ensinamento de normalizar o curandeirismo. Ela acabou normalizando o curandeirismo. Ela, na tradição que cresceu, nos princípios que foram introduzidos na família, na ignorância, ela aprendeu a normalizar aquilo, mas não que seja normal. E ela estava a dizer agora que o nosso apóstolo, ele tem 11. É claro, nós todos temos 11. Nós que nascemos lá na década de 80, sim, lá para baixo, nós temos 11. Por quê? Porque os nossos pais nos criaram na ignorância. Não tinham ainda o poder de Jesus. Não sabiam que com Jesus era possível tudo acontecer. Então, nós nascemos naqueles 11. Sim, mas se for a perceber, porque a palavra de Deus está a ter poder, de década de 90 para cá, estamos a diminuir o número de pessoas que são consagradas. E mamãe estava a dizer que demônios são aqueles que fazem mal. Sim, ela disse que passou para o curandeirismo por causa de doença. Doença estava a fazer o que? Não estava a fazer mal. Quem estava a fazer mal são os tais espíritos que ela está a dizer que passou por curandeirismo por causa da doença. Então, ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Nosso muito obrigado. Apóstolo, em 30 segundos para passarmos para Cacilda para concluir. É assim, lamento que ela não está a entender, mas eu quero apelar à mamãe, olha, salva a geração dos teus filhos, seus netos, que no fim, esses netos, quando despertarem, vão te acusar de muitas coisas. Por quê? Demônios nunca trazem benefícios. Nunca vão trazer benefícios. Obrigado, apóstolo Edson Massing. Cacilda, comentários em torno dos pontos levantados pelo apóstolo. Temos aqui uma mensagem na nossa página do Facebook do Artenísio. Diz o seguinte: boa tarde, gosto muito do programa, mas é assim, eu vou dizer o que aconteceu com a minha esposa. Minha esposa não conseguia conceber. Tentei girar em muitas igrejas. Não deu certo até no pastor, até no apóstolo. Estou a falar agora de um caso que não deu certo. Entrei na medicina tradicional, vulgo curandeirismo, e a minha esposa foi tratada e logo concebeu e ficou grávida. Agora tem uma filha, graças à medicina tradicional. Comentários? Cacilda, o homem de Deus também tem autonomia para comentar em torno dessa mensagem. Sim? Mais uma vez. É assim. O apóstolo disse que o que estou a dizer não é verdade, mas eu digo que é verdade. Porque eu não hereditei da minha mãe. A minha mãe era, sim, curandeira, mas os espíritos passaram para mim. A herança é quando uma pessoa deixa que está aqui, é herança para ti. São os defuntos que passaram para mim, não é minha mãe que me deu como herança. Porque se fosse minha mãe que me deu como herança, eu poderia ter negado. Minha mãe era grande religiosa, mas era curandeira. O que os apóstolos ou os crentes esquecem, vejam um curandeiro como um satanás. Vejam um curandeiro como um demônio. Isso não é verdade. Eu digo mais uma vez, papá, diz que as coisas não são assim porque há uma parte que leu da Bíblia que eu não estou em altura de eu ler. Simplesmente, eu concordo contigo porque tudo que está na Bíblia é tudo que está aqui na terra. É tudo que nós seguimos. Não há quem é crente, não há quem é apóstolo e sem seguir os ensinamentos da Bíblia.
Mas lá na Bíblia também existe curandeiro. Lá na Bíblia, é escrito. A Há uma parte parte que o Deus diz o seguinte: estavam no mar com barco, não sei quanto. Eu não sou muito de Bíblia, mas vou te dizer essa parte. Que os apóstolos disseram: olha, é melhor em ver se nós vamos conseguir sair destes problemas que nós estamos aqui. Tudo que está aqui, eu continuo a repisar o mesmo assunto. Curandeiro, tanto apóstolo, são todos filhos de Deus. Eu não concordo que não são filhos de Deus. Porque eu sou curandeira, mas quando quero fazer tratamento a uma pessoa, eu digo: Deus, pensa ajuda para me ajudar naquilo que eu vou fazer. Não sou de Deus. E Deus ajuda. E Deus me ajuda com os mãos do fundo. Quando eu digo os do fundo, estou a invocar a minha mãe que faleceu. A alma da minha mãe. Tenho que invocar. Mesmo estando chateado, como há quem diz que, sabe, minha mãe, se estivesse aqui e eu não pudesse ser assim, não estás a invocar. Você é homem de Deus, mas pode dizer que minha mãe, se estivesse aqui, às vezes não teria esse sofrimento, estás a invocar. E eu, na minha casa, todos os meus filhos rezam, bem até. Rezam, casam, bem mesmo na igreja. Então, isso que estão a dizer, para mim, não concordo, nem vou concordar. Quando uma pessoa faz mal, é da nascença, é do comportamento dele. Eu nasci numa família crente, numa família de pastores. Mas, se as coisas, quando é doença, uma pessoa não aceita por querer. Mas quando é invocado por uma determinada doença, baixar no hospital, eu já perdi a audição, eu já perdi a fala, já perdi ficar inútil. Ficar no hospital, ali na medicina 4, aprender a andar. Não andava por causa dos espíritos. Mas para ficar melhor, não é porque não rezava. Eu rezei muito, mas muito mesmo. Mas não conseguia. Mas com fé, não rezar só por rezar. Que até hoje tenho fé em Deus, mas sou médica tradicional e nem vou deixar. Posso fazer tudo, mesmo que venha como vier. Porque eu sei de onde é que eu venho, como é que eu passei para cumprir com a medicina tradicional. Eu não fui lá na medicina porque queria dinheiro. Uma parte falou-se um pouco, não fui para lá por dinheiro. Eu posso ficar não fazer nada, mas estar bem de saúde. Eu digo graças a Deus, obrigado. Temos aqui o comentário de Artemísio. Qual é a sua leitura? Ele foi à igreja, lá não teve ajuda, mas graças à medicina tradicional ou à medicina africana, acabou tendo essa ajuda, a mulher conseguiu conceber. Como é que olha para isso? Mas é assim, eu falei da primeira vez, a medicina tradicional cura, a medicina tradicional trata-se através dessas raízes. A raiz, papai, você pode estar doente agora com dor de cabeça. Eu posso dar, aspira lá um pouco, desaparece a dor de cabeça. Isso é que se diz medicina cura. Agora, quem vai a um curandeiro à busca de querer ficar rico, à busca de querer cadeiras, isso é evocação dessa pessoa que ele quer ser rico. E tem que ficar a saber, há médicos tradicionais de facto, que diz que eu posso fazer subir, posso fazer rico, posso fazer não sei quanto. Isso é que cria problema e traz problema no seio da medicina tradicional. Mas a medicina tradicional, o nome diz tudo, é a medicina tradicional. Significa que nós trabalhamos na base de raízes. Sim. Obrigado, Cacilda. Passo agora para o apóstolo. Apóstolo, como é que olha para esse testemunho do senhor aqui que a esposa conseguiu conceber graças à medicina Eu posso africana? afirmar que esta criança está em perigo. Por quê, apóstolo? Porque a origem dela, o que os demônios dão, cobram. E se ela não buscar uma igreja para que essa criança seja liberta desta maldição, daqui a um tempo vocês vão me dar razão. Não.
indo no médico tradicional, a Satanás busca dá da coisa. medicina Vamos lá pra- africana, tendo um Vamos lá para a medicamento tentação de Jesus. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, apareceu quem? Satanás. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. E Jesus respondeu, está escrito. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Depois dessa parte, saiu, Satanás foi lhe tentar, no pináculo do templo. E disse, joga-se, está escrito. Satanás conhece a palavra. Não há nenhum ser que é tão em conhecimento da palavra, porque viveu com a palavra. Está escrito que aos seus anjos dará ordem. Não parou por aí. Há uma parte mais interessante, onde todo mundo esquece e não gosta de olhar muito, principalmente os que buscam, seja lá para ser pastor ou para ser o que, esquece muito. Se me adorares e te prostrares, essas coisas todas a mim foram dadas. É Satanás que está a dizer isso. E dou a quem eu quero e a quem eu amo. Veja ver o que é isso. Há pessoas que o diabo ama, ele pode lhes dar. Há pessoas que são ricas, não precisam de ir à igreja. Não precisam. Então, para dizer o quê? Tudo que o diabo dá, te cobra, vai te cobrar no fim do dia. Se não te cobra a ti, cobra os seus filhos. Se não cobra os seus filhos, cobra os seus netos. Alguém vai ter que pagar isto. Então, dizer que é uma coisa herdada, sim. Os que herdaram não disseram. Por que herdaram? Então, isso como deve passar de mão em mão. Até que haja alguém e diga, chega. Nós não queremos mais isto. Nós preferimos nos voltar a Deus. Oh, meu Deus, é errado tomar um remédio para conceber? Consagrado aos demônios, sim. Consagrado aos demônios, sim. Não foi Deus que criou as ervas? Mesmo que tenha criado as plantas, não foram criadas com intuito do uso diabólico. Tudo que Deus criou é bom, mas deixa de ser bom quando é usado de forma supersticiosa. Quando é usado de forma supersticiosa, aí a coisa deixa de ser boa. Este celular não é mau. Só será mau se eu começar a baixar pornografia aqui. A minha boca não é má. Só será má quando eu começar a tirar palavras insultuosas. Então, o bem e o mal está sobre o homem. Então, Deus diz aos seus filhos, escolhei a vida para que dela vivas. A vida e a morte estão sobre vós, mas escolhei a vida. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Cacilda, será que é errado, ou usando o medicamento tradicional para a pessoa engravidar, ou outro tipo de tratamento, isso acaba tendo sequelas? Acho que não. Também o apóstolo está a evangelizar. Não. Para nós todos irmos à igreja. Porque o que está a dizer não é verdade. Ele, quando estiver doente, pode ferver um medicamento e tomar. Não tem nada a ver com o espírito, não tem nada com Satanás. É uma raiz que está ali. Agora, eu sou Cacilda, dou medicamento a ele para tomar é porque sou Satã, porque tem espírito. Não é isso. Não, deixa-me terminar, porque eu te deixei. Então, sou Satanás? Não sou. Mas a verdade, o medicamento trabalha. É bem possível que isso que está a dizer, essa pessoa que fez a mensagem está mais que certo. Porque às vezes vai ao hospital e não consegue. Temos tido problema de mioma, temos tido problema de muita coisa para nós, as mulheres. Mas antes de crescer essas doenças, dando os nossos medicamentos, fica bem. Tomando aqueles medicamentos, fica bem. Não é porque quando você dá uma raiz, vai ferver para tomar, é porque você está a dar espírito, que mais tarde tem que pagar. Pagar o quê? Você foi para lá pedir o quê? Porque quando você paga, papai, é porque você chegou lá, diz que eu quero fazer isto. Vai lá para ser curado, é curada. Não vai lá levar espíritos maus. Não vai lá levar. Quem faz isso é aquele que quando sai em casa dele, vai a um curandeiro à busca de coisa. Influenciar esse tal curandeiro para fazer o mal.
Obrigado. Porque às vezes, muitas das vezes... Peço para segurar o seu fio de pensamento. Cacila, temos um outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Minha mãe, Sim, Lúcio, de uma forma bem resumida, deixe o seu comentário em torno do nosso tema de hoje. ok, o tema da medicina africana vai para palavras. E a minha questão é muito simples. Eu queria saber, antes, por exemplo, do ano 1200, antes do ano 1200, os europeus foram para a África e trazer para o país, como é que essas pessoas viviam? Será que essas pessoas que nasceram morreram antes de 1200, o cristianismo estava com o colonizador em África, não acreditavam em Deus? E como é que fica essa situação? Agora, uma raiz, o que é o diabo? Se uma raiz for dar alguém que vai dizer, afinal, o princípio da Bíblia de Deus, ou por as questões, é só isso que eu quero fazer. Obrigado, Lúcio. Ficou aqui um essencial em torno do nosso tema de hoje. Sim, Cacila, terminando com o seu fio de pensamento para passarmos para o oposto. Sim. Eu estava a falar muito mais por causa do remédio. Porque ele diz, o remédio, quando toma uma pessoa, porque mais tarde vai passar mal porque terá que pagar. Terá que pagar porque é um demônio, não sei quanto. Não é verdade isso. Remédio é remédio para curar. Não é remédio para demônio. E além disso, quando você vai já a um curandeiro, eu falei há pouco tempo que influenciar curandeiros para fazer mal, para depois falar mal. Porque nenhum curandeiro faz mal. É curandeiro para curar as pessoas. É um médico tradicional para tratar de questões de doença. Uma pessoa nunca pode dizer que eu sou médica, sou curandeira, porque sou passar a vida dele só para matar, fazer mal para as pessoas. Não é assim. Não é assim. Obrigado, Cacila. Ficou aqui o essencial. Passo para o apóstolo. Apóstolo, o cristianismo foi-nos ensinado pelos colonos. Antes, não tínhamos o conhecimento da Bíblia. Comentários e também passando para um outro ponto. Quem consagrou para esta morte? É assim, Massango. O cristianismo não foi trazido pelos colonos. Não foi o colono que nos trouxe o cristianismo. Quem foi? Se você ler a Bíblia, vai entender qual é a origem de todas essas coisas. O povo escolhido aqui, o povo ao qual Deus quis se identificar, foram os filhos de Israel. E cumprindo-se todas as profecias, veio Jesus e a palavra foi pregada. Agora, durante muito tempo, as pessoas viveram na ignorância porque o evangelho não nos havia chegado aqui. Os europeus, com seus interesses obscuros, usaram a Bíblia para manipular os africanos. É lógico que naquela altura as culturas usadas, as práticas usadas eram essas. E como é que a palavra chegou? A palavra chega para dar o cumprimento do que está escrito e de fazer discípulos. Pregar a palavra em todo lugar. Então chegou o tempo de nós entendermos. A pergunta é, onde é que estava Metram quando Deus criou os céus e a terra? Qual é a parte deles aí na criação? Estão a discutir excelência, supremacia de Deus, num Deus que já criou todas as coisas. Então o que está a acontecer é que cada um pode pegar no que achar e criar o seu Deus. Quando Nabucodonosor tentou se assemelhar a Deus por aquilo que Deus fez com ele, o abateu, por 7 anos comeu capim como animal. Então, com isso, o homem de Deus admite que a Bíblia veio com os portugueses em Moçambique? Não, um minuto. Os portugueses vieram com doutrinas católicas. Entenda bem. Os portugueses vieram com doutrinas católicas, que não tem diferença com o curandeirismo, porque adoram mortos, adoram paus, adoram madeira, adoram essas coisas todas. Então, quando você não tem conhecimento dessas coisas, é ofensivo. Eu entendo a senhora aqui, a mamãe aqui, que ela não entende essas coisas.
Por isso que a Bíblia diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a primeira Bíblia é católica. Não, a Bíblia é escrita, é hebraica. Os católicos, eu tenho explicado, tenho dado tempo de explicar. Os católicos usaram o movimento pentecostal para se impor e para formar o seu governo. Os católicos sempre se ancoraram aos movimentos pentecostais para convencer. Eles usaram dos movimentos pentecostais para impor-se no mundo. E as pessoas não conheciam a verdade. E eles, como perseguiram a igreja, pegaram na melhor parte daquilo que as pessoas gostavam. Pelo fato da igreja ser tão tangível, ser poderosa, os romanos entenderam que estes aqui podem ser benéficos para nós. Por isso que, se for já ver na história romana, eles exigiam às pessoas que deviam subir aquelas escadas para que os seus pecados fossem perdoados, mas tinham que pagar. Por isso que a economia romana, por isso que a Roma detém de vários recursos. Então, muitos estão a usar essas coisas todas, porque conhecem o poder da palavra. Obrigado, apóstolo Edson. Cacilda, temos aqui vários pontos levantados pelo apóstolo. É o momento de comentar. Quero dizer que a católica não é de Deus. Posso te responder? Da maneira como eu ouvi, deixa-me falar. Porque disseste aqui que os católicos têm paus, têm não sei quantos. Mas é a igreja que colonizou para todos nós sermos católicos. Eu sei que a igreja católica até agora tem muitos membros que estão a rezar lá. É um insulto isso que estás a dizer, que só a tua igreja talvez pode ser honesta. Os outros não. Da maneira como falaste. A tua igreja é honesta e as outras igrejas não é. Então, a apóstola não é homem de Deus. É homem de empurrões. Porque acha que a tua igreja é que é melhor do que outros. Não é assim. A igreja, o apóstolo tem que ficar a saber. Desculpa, posso falar? Pode. Então, o apóstolo tem que ficar a saber que todas as igrejas que falam de Deus são igrejas. Porque foi formado por um ser humano. Então, não é dizer que não, porque é isto, aquilo, coisa, não é assim. Além disso, eu volto de novo a dizer que, olha, não há guerra. Não há guerra entre a igreja e curandeiro, não há guerra. Só as pessoas fazem guerra por não saber o que querem. Porque sentando aqui, perante os pescadores, pensa que falando isso, vou puxar clientes para a igreja, ou eu também que sou curandeira, vou puxar pessoas para ser curandeira. Não é assim. Uma pessoa está livre de escolher onde quer ir. Não é puxado. Isso a igreja é. Reza, louva a Deus para que enche com crentes e conseguir fazer um trabalho benéfico lá na igreja. Mas não falar mal. Eu não gostei da sua maneira de falar, dizer que, olha, remédio não cura. Isso é uma pura mentira. Remédio cura. Não há ninguém que vai ser colotado porque está a dever, porque tomou medicamento. Não é. Falaste muito bem que há curandeiros de lá, de grandes lagos, que o pastor conhece. Eu não conheço, não. Mas disseste bem que há pessoas que curam bem. Aqui em Moçambique não há curandeiro, significa que tiveste cheirinho disso aí. Como é que você sabe que tem curandeiros bons lá, enquanto você não... Significa que já entraste um pouco para ver se na realidade cura ou não cura. Mesmo uma mãe que é curandeira ou um homem que é curandeiro, não é porque não reza. Os filhos são livres de escolher aquilo que eles querem fazer. Não é obrigatório. Então, não é assim que devemos trabalhar. Para terminar, Cacilda, últimas considerações, também aproveitar o momento para falar do dia 31. Bem, muito obrigada, mais uma vez. Fiquei muito satisfeito, muito satisfeito para esse convite, mas pedir também ao meu filho ao lado, apesar de ser pastor, apesar de ser apóstolo, é melhor rezar e saber
a defesa dos seus crentes. É o primeiro ponto. O que falaste aqui já tem um pecado. Porque você anda a dizer coisas que não tem pé nem cabeça. É um pecado isso. Tem que chegar em casa a rezar para tirar esse pecado que falou que remédio não cura. Remédio é demônio. Remédio não é demônio. Remédio cura. Mas para dizer que dia 31 de agosto é dia africano. Já está bem escrito. Dia africano da medicina tradicional. Para dizer que nós estamos preparados para dizer o que é a medicina tradicional, o que é a medicina africana. A medicina africana é uma medicina que vem dos anos passados, há décadas atrás. O que significa até hoje. Nós aqui que estamos aqui na cidade, vimos que as raízes não é nada. Mas saindo para lá nos fundos das nossas províncias, vive até hoje na base da raiz. E onde será a cerimônia? A cerimônia vai ser na Praça dos Heróis, às 9 horas. Dali vamos marchar para Antsinza, onde vamos termos as últimas coordenações do nosso dia. Sim. Obrigado, Cacilda. Passo agora para o apóstolo Edson Massinga. Deus, de uma forma bem resumida, olhando para o nosso tema 2, últimas considerações, uma mensagem para todos. Pronto, eu acho que se a medicina tradicional é boa, que nenhum curandeiro fosse crente. Se é boa, é perfeita, então por que ela diz que não, mas eu ouro? Não, eu deixei falar, então deixa-me falar. Então, se é boa, então que não se misture com o cristianismo, não se convertam, permaneçam lá. Se ela é tão perfeita em resolver assuntos. Ela disse uma coisa muito interessante que eu até lamentei. Estive doente, tive que ir para a fisioterapia. Se esse Deus que vocês invocam curasse, devia ter te curado, mamãe. Mas a mim, se eu estiver doente, invocar o nome do Senhor, serei salvo. Tenho certeza absoluta. Deus cura coxos, levanta os paralíticos, dá vista aos cegos. Então, eu prefiro estar neste Deus, mamãe, porque Ele é maravilhoso. Hoje pode não entender e achar que o apóstolo aqui está a atacar a medicina tradicional, mas a mamãe sabe muito bem o que é que se passa. Os curandeiros sabem o que é que isso implica. E os de lá de casa também sabem. As famílias estão a sofrer. Para fechar? As famílias estão a sofrer. Para fechar, dizer o seguinte. Pronto, nós não estamos a exigir ir à Praça dos Heróis. A Praça dos Heróis é para os mortos. É lá onde os ossos de muitos dirigentes estão lá. A igreja vai continuar a orar. Vai continuar a orar para que o governo entenda que a Bíblia diz: bem-aventurada a nação cujo Senhor é Deus. Bem-aventurada a nação cujo Senhor é Deus. As parcerias que o governo ainda faz com a Metramo, nós estamos aí. Obrigado pelo convite. Continuamos a dizer ao governo, a igreja está pronta para ajudar naquilo que é possível. Muito obrigado. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. Obrigado, mãe Cacilda. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Obrigado, Estela da Manhã. Obrigado, arquiteto. Obrigado, Sônia Rabia. Obrigado, Wiseman Roga, Beltino Matavel. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook. Também a todos que ligaram para participar no nosso debate de hoje. Obrigado também a todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV e TV Cabo. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Mação. Deus abençoe.